Como saber qual é a real força de uma mão de pôquer? Eu sei que a maioria de vocês que está começando nesse joguinho que a gente ama tanto tem muita dúvida sobre o quão forte é ou não uma mão. Quando eu tenho Rei Valete, ou Ás Rei, Ás Valete, Par de 4, o que é realmente definidor para que uma mão seja mais forte ou mais fraca? O primeiro conceito que eu acho que vocês têm que entender é que pôquer é um jogo sobre probabilidade. Por mais que isso possa parecer um pouco simples demais, a verdade é que a gente não é tão treinado para pensar as coisas em probabilidade. Embora isso seja muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, mas eu converso sobre isso em outro vídeo com vocês. A verdade é que todas as decisões que a gente toma no poker não são baseadas somente em se a gente vai ganhar ou perder uma mão. É como se um jogador de futebol, antes de tomar qualquer decisão, ele pensasse: qual é a decisão que leva o meu time, numa porcentagem das vezes mais frequentes, à vitória? Um exemplo prático. Sabe quando o teu ponta esquerda, meio maluco e corredor que toma as piores decisões possíveis, tenta chutar uma bola do meio campo no famoso agora eu se consagro? Então, instintivamente você olha para aquilo e pensa: putz, não foi a melhor decisão. Porque a chance daquilo terminar em gol é muito baixa. Com o poker é a mesma coisa, mas você tem várias incertezas envolvidas no meio. Aliás, se tem uma coisa que você quase nunca tem no poker é certeza. Você nunca tem certeza de nada. Tudo que nós temos são cenários. Cada decisão tomada não só por você, mas também pelos seus adversários, é o que constrói esse cenário. Quando você recebe duas cartas, por exemplo, um Ás Valete, esse é um cenário. Quando o primeiro jogador a falar folda, é outro cenário. Quando o próximo jogador folda, outro cenário. Quando o jogador na sua direita aumenta, esse é um novo cenário. Mas se ele foldasse, seria outro cenário também. São raras as situações que a gente vai saber exatamente o que o nosso adversário tem. E mesmo quando a gente tem quase certeza, a gente ainda não vai ter certeza. Entretanto, nos exemplos que eu dei, a gente começa a especular. A gente sabe que o primeiro jogador a falar teria aumentado se ele tivesse par de ás, par de rei, par de dama. Então a gente não sabe o que ele tinha, mas a gente sabe o que ele não tinha. Agora, quando o jogador na nossa direita resolve de fato aumentar, a gente já pode começar a especular com que tipos de mão ele aumentaria ao invés de foldar. Assim como os outros jogadores, a gente especulou o que eles foldaram ao invés de aumentar. É um pouco óbvio que essas mãos mais fortes, como Ás-Ás, Rei-Rei ou Ás-Rei, embora tem quem não acredite tanto assim na força do Ás-Rei, e eu entendo esse drama, mas e as mãos um pouco mais intermediárias, tipo Ás-9? Como que eu sei o quão forte é essa mão? Como que eu sei se eu deveria ou não jogar ela? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é que define a força de uma mão? Por que o Ás-Ás é tão forte e o Valete 7-off não é tão forte assim? E essa é a pergunta mais importante do vídeo de hoje. Mais uma vez, assim como praticamente tudo que a gente fala sobre poker, a gente vai estar falando de probabilidade. Por exemplo, se um par de ás vai ao contra Rei Valete, ele vai ter lá quase 90% de chance de ganhar. Se um par de rei vai ao contra um Ás e 10, ele vai ter os seus 70% de chance de ganhar. Se um Ás e Valete vai ao contra Rei e Dama, aí a gente já tá falando do clássico 60 e 40. Por fim, se uma mão como o Ás e Dama vai ao contra um par menor, como um par de 4, é o famoso flip coin, 50% para cada lado. Essa porcentagem de chance de ganho é o que no poker a gente chama de equidade. E esse é um conceito fundamental para você compreender toda a parte de elaboração estratégica do poker. Até uma palavra bonita, né? Equidade. Basicamente a nossa porcentagem de chance de ganho. Agora, como eu falei mais cedo, a gente nunca tem certeza do que o nosso adversário tem. Beleza, a gente sabe as nossas cartas, mas a gente não sabe se o nosso adversário tem um par de ás, um par de rei, um par de 4, ás valete, valete 8. O que é que o nosso adversário tem? A gente nunca tem certeza. Mas quanto mais informações a gente vai agrupando, mais a gente consegue colocar o nosso adversário num grupo de mãos. Esse grupo de mãos é o que normalmente dentro do poker a gente chama de range. E agora a gente vai começando a entender um pouco mais esse conceito de equidade. Por quê? Tudo bem, é fácil de decorar o quanto a sua mão tem contra uma mão específica, mas você precisa misturar essas equidades de mãos específicas contra cada uma das mãos que o seu adversário tem. Quando você faz toda essa mistura, aí sim, de fato,
você sabe qual é a equidade da sua mão. E isso define tudo. Depois de fazer toda essa mistura, quanto maior a equidade da sua mão, mais forte ela é. Então, equidade é a resposta para a nossa pergunta do dia. Quão forte é um rei-rei? Depende. Se ele está jogando contra um Ás 4, ele tem uma força. Quando ele está jogando contra Ás, ele tem outra força. Por isso a gente tem que buscar a equidade. Aprender a fazer todo esse balanço é o que vai te ajudar a começar a entender de fato quando você está realmente forte e quando você não está tão forte assim. Mas é importante destacar, esse conceito de equidade, ele não se limita a mão contra mão ou mão contra range. Ele é um conceito que acompanha a gente em basicamente todos os aspectos do nosso jogo. Você vai pensar em equidade de range contra range, equidade de uma parte do seu range contra o range todo do seu adversário, a equidade de determinada size, a equidade que você tem em determinada street, né? Quando bate um turn tal, a sua equidade aumenta, a sua equidade diminui. É o tempo todo pensando em equity. Sendo esse um conceito tão importante, a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora, e se você tiver alguma pergunta, fica à vontade para mandar no comentário, porque eu vou responder e também deixa o like, é como entender mais sobre equidade. A boa notícia é que essa altura é relativamente fácil de você conseguir encontrar alguns softwares que tenham calculadora de equidade. Quando eu comecei a jogar poker 15 anos atrás, eu lembro de ficar fascinado por esses softwares de calculadora de equidade. É óbvio, hoje a tecnologia avançou bastante e a gente tem ferramentas muito mais complexas, mas essas um pouco mais rudimentares são muito úteis até hoje, principalmente para quem está começando. Como eu falei, é muito fácil você saber que o seu rei valete contra um Ás 8 tem 40% de equity. Mas e se a gente fosse falar sobre um grupo de mãos? Se ao invés de pensar que ele tem Ás 8, você pensasse que ele tem Ás 2 ou melhor, rei 10 ou melhor, dama vala, dama 10, par de 7, qual você acha que seria a equidade do seu rei valete? Bom, eu vou mostrar para vocês. Então, se você não quer spoiler, pausa o vídeo aí, pensa e aí você continua. Bom, isso que você está vendo aqui em cima é basicamente como a gente constrói um range. Então, essa tabela periódica do poker aí é a nossa forma de conseguir comunicar alguma coisa sobre quais mãos estão ou não fazendo algo. Na coluna em diagonal você consegue ver os pares. Na parte acima dessa coluna você tem as mãos suited, que são as mãos do mesmo naipe. Então aqui, por exemplo, 8 e 6 suited, 8 e 5 suited. São 8 e 6 de copas, de ouros, de paus e de... O apelido burro, ele não vem por acaso. Ouros, paus, copas e espadas. Espadas, é isso, espadas. E na parte de baixo a gente tem as mãos off, que são basicamente as mãos de naipe diferente. Já nesse gráfico aqui de baixo, eu já apliquei uma das ferramentas de calcular a equidade que eu tenho aqui no meu computador. No caso, se eu não me engano, eu usei o Power Equilab. Pode procurar aí, que é uma ferramenta muito boa. E eu coloquei esse range aqui, Ás 2, rei 10, dama vala, dama 10, e botei todas as mãos possíveis. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, eu botei só metade do range para caber tudo numa página só. Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, que contra esse grupo de mãos que eu falei, 10 e 6 suited tem 34,2% de equidade, enquanto uma mão que nem Ás e valete tem 54,6%. O rei valete off, que era a que a gente tinha perguntado, tem 42% e o rei valete suited 45%. Normalmente, a diferença entre uma mão suited e uma mão não suited é de 2 a 4% no máximo de equidade. Aí já é uma dica legal para você ir formatando coisas na sua cabeça. Esse exercício é fundamental para você ir aumentando a sua compreensão sobre as dinâmicas de poker. Então, para aí, vai atrás de uma calculadora de equidade e capricha nesse exercício que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a sua compreensão sobre poker. Além disso, ter toda essa compreensão, e eu acho que a essa altura você já entende um pouco melhor essa ideia de equidade, facilita entender que, por exemplo, quando a gente está no pré-flop, a primeira rodada de apostas, um Ás não se importa se a pessoa do lado vai ter rei-rei ou não. É uma mão que você vai aumentar.
O rei-rei basicamente só se preocupa com as ás. Uma mão que nem vala-vala já se preocupa com algumas coisinhas a mais. Um ás-rei se preocupa com o fato dele ter rei-rei ou ás-ás, ou talvez até um par, mas não está preocupado se ele tem ás e dama, por exemplo. Já um ás e 8 se preocupa com muito mais coisas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto melhor for a nossa mão contra um range geral de mãos, quanto mais equidade ela tiver contra um range geral de mãos, mais forte ela é. Então, a gente se preocupa menos com quantos jogadores ainda tem para falar ou não. Afinal de contas, quanto mais jogadores tem para falar, maior a chance de a gente trombar mãos melhores do que a nossa. É cruzando o conceito de equidade e posição que a gente começa a elaborar um pouco mais a ideia de qual mão a gente deve ou não jogar pré-flop. Mas aí, essa é a pergunta que fica. Como saber o que jogar ou não de cada uma das posições? Mas esse é um conceito que eu vou abordar no outro vídeo. A minha ideia hoje era explicar para vocês o que é equidade. Entendeu o que é equidade? Ficou com alguma dúvida? Fica à vontade para deixar nos comentários. Eu pretendo falar bastante com vocês sobre termos e ideias e conceitos gerais do poker. Então, pode deixar nos comentários também se tem algum termo que você queria entender melhor. Eu queria entender melhor o conceito de blefe, eu queria entender melhor o que é tribet, eu queria entender melhor como funciona a lucratividade no poker. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, a gente vai estar falando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Deixe o seu like, se possível, hype esse vídeo. Um beijo e até a próxima.